Ei, muito boa tarde para todo mundo. Bem-vinda, bem-vindo. Estamos de volta com a Expert XP 2020, o maior evento de investimentos do mundo. E não se esqueça de checar nas nossas redes sociais os nossos conteúdos exclusivos e, claro, de seguir os protocolos, é ótimo, os protocolos sanitários de distanciamento para sua segurança e de todos nós, tá bom? E, gente, olha só, muita coisa já aconteceu por aqui de manhã, mas antes de mais nada, eu quero apresentar os nossos experts convidados. Coloca aí. Bom, a Ana Laura, a Camila e o Fernando vão ficar comigo aqui no estúdio. Oi, pessoal. Olá. Como vocês estão? Tudo bem, Mônica? Tudo ótimo. Ansiosos? Bastante. Bastante, né? Vocês chegaram a acompanhar esses dias? O que vocês estão achando do evento? Sensacional. Sensacional, né? Eu estou apresentando bem. Muito. Muito bem. Só que precisa de elogio. O coletinho que você ganhou do Furla, Mônica. O quê? O coletinho que você ganhou do Furla. O coletinho, mas eu achei que hoje ia dar não ia ornar. Entendi. Sabe? Mas amanhã eu não venho mais. Hoje mais pra frente eu coloco, que aí o povo já viu a roupa, entendeu? Boa. E, ó, de cara, eu já quero lançar aqui a nossa enquete, que é a seguinte. Quando eu vou comprar uma ação, eu costumo considerar mais o quê? Vamos ver quais são as nossas opções? Olha só, opção A, fundamentos e robustez da empresa. Opção B, gráficos. Opção C, opinião de profissionais sobre a ação. Aí eu jogo para vocês. O que vocês acham das nossas opções? O que vocês responderiam? E o que vocês acham que o pessoal de casa vai responder? Quem começa? Camila? Eu iria na A. Como uma boa analista de fundamentalista, eu iria na A, fundamentos e robustez da empresa. Ok. E o pessoal, o que você acha? O pessoal de casa, você acha que vai na sua? Não sei, entre A e C, talvez. Entre A e C. Fernando? Olha, eu sou analista fundamentalista fazem quase 20 anos já, então, assim, se eu for pouca experiência. Qualquer outra que não seja A, né, eu vou estar indo contra o meu passado. Então, para mim é A, mas acho que o público, concordo, seria uma mistura entre A e AC, né? A gente tem excelentes grafistas, excelentes analistas técnicos no nosso time na XP. Não é o meu caso, não é a minha especialidade, então a gente olha para fundamentos. Ótimo. Ana? Não tem como discordar, né? Até porque a gente bate muito na tecla, principalmente nessa questão de educação financeira, sobre a importância de analisar os fundamentos das companhias, independente de ouvir opinião de profissionais e independente também de achar alguns spots específicos de análises gráficas. Então, fundamento das companhias, opção A, sem dúvidas. Bom, a gente já sabe a opinião aqui dos nossos experts, mas eu quero saber a sua aí de casa. Vai lá no box da enquete, ao lado do visor, na tela da Home e participe. E, ó, vamos começar agora a nossa Expert Session. E o nosso tema é como chegar do 1000 ao 1 milhão. Quem não queria responder essa pergunta, né, gente? E ninguém melhor do que o Thiago Nigro para contar isso pra gente. Olá, tudo bem? Olá, tá na sua vinheta. Cadê? Olha lá. Olha, boa foto, Thiago. Fizeram um bom Photoshop aí. Ficou boa a sua foto ali na divulgação. É que o artista do design é muito bom, né? Pagamos bem para isso. Bem-vindo. Obrigado. Fica à vontade, o espaço é seu. Muito obrigado a todo mundo que está aqui, a Ana, a Ferreira, a Camila. Estou ansioso para ver o que vocês vão falar ao longo disso e talvez depois. Um pouco ansioso, admito. Mas antes de eu entrar no conteúdo, eu queria primeiro contextualizar um pouquinho a galera aqui, porque em 2014 toda essa jornada começou na internet para mim, né? Eu estava numa palestra de um cara chamado Brett King, não sei se você já ouviu falar, mas esse cara ele estava palestrando na Expert, num evento que eu estava assistindo. E aquela palestra mudou tudo para mim, porque ele chegou e falou, olha, tudo vai passar pela internet, e se você não tiver na internet, você já era, os negócios precisam passar pela internet.
E foi aí que eu pensei, poxa, eu trabalho no mercado financeiro, já há alguns anos, e eu preciso estar na internet. Eu resolvi montar um canal no YouTube chamado Primo Rico, e desde então a gente foi crescendo, né? Eu lembro que demorei 4 meses para que a gente tivesse 100 pessoas inscritas no canal, e hoje a gente fala com mais de 15 milhões de pessoas todos os meses. E o mais louco disso tudo é porque eu assisti uma palestra na Expert que mudou o jogo para mim, e depois de então foi passando um tempo e hoje estou palestrando aqui na Expert. Então isso aqui me deixa extremamente feliz e mostra que, de fato, você pode chegar onde você quiser, se você tiver muita dedicação, né, se você tiver a condição e o contexto necessário. Né, e essa foi uma mensagem importante para mim que eu queria compartilhar com vocês. E uma outra mensagem, só para contextualizar, antes de eu entrar no conteúdo, é que eu estou segurando uma maçã na minha mão. E quem está participando, né, dos conteúdos da Expert, vocês já devem ter visto algumas maçãs aí no chat. E algumas pessoas talvez sejam até um pouco bravas comigo. E qual que é o conceito da maçã? Né? Os primos, que são as pessoas que geralmente interagem comigo, me seguem, eles têm postado várias maçãs no chat. E a maçã ela tem um conceito muito importante, que quando eu entendi, mudou o jogo para mim. E o conceito que a maçã tem é o seguinte: se eu abrir essa maçã aqui, eu vou descobrir quantas sementes tem dentro de uma maçã. Mas eu nunca vou descobrir quantas maçãs tem dentro de uma semente. Porque aqui você tem um potencial infinito de multiplicação, uma lei divina, a lei da semeadura. Eu acredito que as pessoas perdem muito tempo buscando o fruto, ao invés de buscar a semente. E quando a gente fala de investimentos, né, todo mundo está falando de fundamentos, estudar a fundo. Isso daqui vale muito mais do que alguém te dizendo exatamente o que fazer. O que as pessoas mais me perguntam é assim: ó, Thiago, o que eu compro? O que eu faço com o meu dinheiro agora? E essa não deveria ser a pergunta. A pergunta deveria ser na linha de como eu busco mais conhecimento, como eu aprendo a tomar minhas próprias decisões. Porque se você souber pescar, você vai ter peixe infinito, né? Esse é o conceito. Se você comer toda a maçã e acabar com a semente, você não consegue mais maçãs. Então esse é o conceito. E eu só queria explicar porque tem tanta maçã geralmente no chat hoje, tá? Pega leve aí no chat e eu preciso deixar essa maçã em algum canto aqui. Pode deixar aqui? Beleza, então vamos lá. A gente falou aqui sobre o Do Mil ao Milhão, né? Do Mil ao Milhão foi um livro que eu escrevi e eu trabalho os 3 pilares para você poder chegar do 1000 ao milhão de fato. E claro que não existe nenhuma fórmula mágica, não é nada rápido, você precisa trabalhar 3 pilares óbvios, né? Você precisa aprender a gastar bem seu dinheiro, você precisa aprender a investir melhor e você precisa ganhar mais. É óbvio. E o mecanismo entre esses 3 pilares te ajuda a aumentar o tamanho do seu patrimônio. Só que, depois de falar muito sobre esse assunto, eu resolvi entrar em um outro assunto hoje que potencializa esse caminho. Isso daqui veio de uma conversa que eu tive com um cara chamado Florian Bartonek. Florian Bartonek é um dos investidores que eu mais respeito hoje no Brasil. E chegou um determinado momento e ele falou para mim que o grande segredo dos investimentos era você construir a sua arca. Aí eu falei, arca? Como assim arca? Arca de Noé? Ele falou, é o mesmo conceito da arca de Noé. E de fato isso é muito importante. Porque o que seria a arca no mundo dos investimentos? A arca seria algo que quando você tivesse construído, você poderia ficar tranquilo se aparecesse uma enchente. E eu resolvi falar sobre isso agora, porque o Covid, ele funciona como esse grande dilúvio. Mas se você tem uma arca formada, você se blinda desse caminho e você sofre muito menos danos do que alguém que não tinha construído a sua arca antes de um momento como esse. O problema é que as pessoas deixam para fazer um seguro de carro depois de ter batido o carro. As pessoas deixam para tomar decisão depois que a bolsa veio de 120 mil pontos para 60 mil pontos. Então é por isso que eu quero falar um pouquinho sobre a arca. E para você construir a sua arca, você precisa de 2 coisas. Você precisa do cenário externo e do cenário interno. O que é o cenário externo? São os fundamentos. É a gente falar sobre os fundamentos, as classes de ativos, indicadores, a companhia, as empresas, a gestão das empresas. Mas não é só isso. Você também precisa estar preparado aqui dentro. Porque se você não estiver preparado aqui dentro, você vai cometer erros que qualquer pessoa que tenha muito conhecimento pode cometer também. Tem muita gente muito inteligente, muito mais inteligente que muita gente, e que ainda assim quebra no mercado financeiro. E por que eles quebram? Por causa dos pilares e princípios que eu vou mostrar para você hoje na palestra, que essas pessoas desrespeitam. Essas pessoas não entendem quais são as regras do jogo. E eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas antes, eu quero mostrar esse gráfico para vocês. Esse gráfico aqui representa o Ibovespa nos últimos 12 meses. A gente não atualizou essa última semana aqui, mas são os últimos 12 meses, tá? A bolsa ela caiu até essa queda máxima dela, 37,56%. E quem perdeu esse dinheiro sofreu, com certeza. Teve gente que perdeu muito mais que isso, teve gente que perdeu um pouco menos, mas eu quero mostrar para vocês o que aconteceu com a minha carteira nesse momento. A minha carteira sofreu isso, sofreu menos. Sofreu 8% nesse mesmo intervalo, no pior momento desse ano.
No pior momento desse ano eu tinha perdido esse valor. Por que eu perdi menos do que a bolsa? Porque eu tinha construído a minha arca, e eu vou mostrar para vocês como eu construí a minha arca. Hoje, eu já estou no pico da rentabilidade histórico da minha carteira pessoal. E não tem a ver com eu fazer as melhores escolhas, não. Tem a ver com incorporar os princípios da diversificação de classes de ativos. Algo muito parecido com o que o Ray Dalio passou no primeiro dia que ele veio aqui. Tá? Então, para mim, imagina que você diversifica a sua carteira em algumas partes iguais. E você escolhe algumas classes de ativos. Eu escolhi algumas classes de ativos para a minha carteira pessoal. Tá? Eu escolhi o Ibovespa, que são negócios. Eu escolhi o S&P, que são negócios nos Estados Unidos. Eu escolhi o CDI, que é a renda fixa no Brasil. E eu escolhi o IFIX, que seria o equivalente ao mercado de real estate no Brasil. Então, se você tiver um pouquinho de cada coisa e você diversificar sua carteira e rebalancear periodicamente, o que vai acontecer? Você está vendo aí na tela que você tem todos os indicadores desde 2009 até o fechamento de 2019. E o que a gente percebe aqui é que em 2009, por exemplo, o Ibovespa ele rendeu aí 82%. E aí o CDI rendeu 9%. Então, uma média dessa carteira teria rendido 63%. Em 2010, a mesma coisa, 2011 até 2019. O que a gente tem que tirar desses números? O que a gente tem que tirar é que essa carteira que eu chamei de primo, ela é uma carteira que ela nunca foi a melhor do ano e ela nunca foi a pior do ano também. Só que no longo prazo, você perder menos nas grandes quedas, você ter uma arca construída, vai te fazer ter muito prêmio. Porque veja só, esse daqui é um gráfico histórico desses indicadores. Então você tem aqui o indicador da poupança, você tem o CDI, tem o Ibovespa, tem o S&P e você tem a carteira. Essa carteira no longo prazo, pelo fato de ela ter se protegido dessas grandes quedas e diversificado e rebalanceado o portfólio, ela teria tido um rendimento muito maior. Isso daqui significa que vai acontecer de novo? Claro que não. Pelo contrário, o dólar agora subiu, o S&P subiu demais, possivelmente o S&P está com uma rentabilidade superior à carteira. Mas você teria que ter sido muito exato na sua escolha de ter colocado todo o seu patrimônio no S&P, o que seria muito difícil. Então aqui a gente tem uma arca construída que vai te proteger. Tá? Então, quando você constrói uma arca, na minha concepção, você tem que ter classes de ativos diferentes. E por que isso acontece? Imagina que você escolhe investir em negócios. Se você pegar a lista da Forbes, as pessoas mais ricas da história, todos tiveram negócios. Tirando as exceções dos herdeiros, todos tiveram negócios. Né? Ninguém ficou rico colocando dinheiro no CDI. Só que se você olhar para isso, qual é a forma de você investir em negócios? Uma delas é investir em ações. Só que aí você percebe que essas empresas muitas vezes pagam aluguéis para grandes prédios, grandes fundos imobiliários, que você também pode ser cotista. Então você pode comprar um pouquinho de fundos imobiliários. Só que aí você percebe que existem grandes oscilações, e nessas grandes oscilações, você não tem caixa para aproveitar as oportunidades que aparecem. Né? Vai ter aquela famosa frase da pessoa que compra lenço e a pessoa que vende lenço para quem está chorando. Né? E nesse momento você não pode ser a pessoa que chora, você precisa ter um lenço para vender. O caixa faz esse papel. Ele vai te blindar disso. Só que aí você percebe que você mora na Venezuela. E aí, você percebe que a sua moeda não vale nada. Do que adiantou você diversificar suas classes de ativos? Né? Nada, porque a sua moeda não vale nada. E é por isso que você precisa diversificar também o seu patrimônio entre países. Então você vai diversificar entre países, entre classes de ativos e dentro dos ativos, entre eles mesmos. Então em ações você tem várias ações. Em fundos imobiliários você tem vários. E assim por diante. E é por isso que, para mim, isso daqui forma a arca dos meus investimentos. E você não precisa concordar com isso, mas sim com o conceito da diversificação entre classes de ativos e o rebalanceamento de acordo com as suas próprias escolhas. Então, deixa eu falar rapidinho sobre cada uma dessas quatro e depois a gente vai entrar num outro conceito que são os princípios inferíveis. Tá? O primeiro conceito aqui é o seguinte, o caixa. Para que ele serve? Ele serve para você aproveitar a oportunidade e para você manter sua sanidade. Cara, se você tem uma família e você tem todo um patrimônio formado e você vê ele cair 50% ou mais e a sua família depende desse dinheiro, talvez você cometa alguma grande cagada. Porque você fica muito desesperado, o seu emocional fica muito abalado. Então você precisa ter um caixa para se proteger. O caixa pode te ajudar a aproveitar oportunidades de comprar coisas muito baratas, mas também pode te ajudar a manter sua sanidade, a dormir tranquilo e ter uma cabeça que pense de forma racional e não de uma forma emocional.
Porque se você estiver correndo um risco desnecessário, talvez você não consiga tomar uma decisão racional. E a sua decisão seja uma decisão emocional. Então o caixa ele serve para isso. Quais são as características que você deve buscar numa aplicação de caixa? No meu caso, eu geralmente tenho 25% do meu patrimônio em caixa. Mas, Thiago, mas o CDI caiu tanto. Mas tudo bem, o meu objetivo aqui não é essa rentabilização. O meu objetivo é utilizar como oportunidade. O que a gente olha? Aplicação conservadora, alta liquidez e uma baixa ou média rentabilidade. Qual é o meu checklist mínimo? Porque eu tenho filtros para eu escolher ativos de caixa, ativos de negócios internacionais e fundo imobiliário. O checklist em caixa que eu escolho, espero que você esteja anotando isso daqui ou tirando algum print disso, é basicamente rating, ou risco, depois o prêmio que eu tenho versus um benchmark, e depois o prazo. E o prazo aqui tem que ser um prazo curto, eu preciso ter altíssima liquidez. Sempre que a gente vai investir, a gente tem que pensar um triângulo, né? Por que um triângulo? Porque o triângulo tem 3 pontas: rentabilidade, risco e liquidez. Então, se você vai investir em alguma coisa, e você quer uma liquidez alta e um risco baixo, não dá para você ter uma rentabilidade alta, porque o supertrunfo não existe nos investimentos. Né? Esse triângulo ele é moldado de acordo com o que você precisa para o seu objetivo, e o objetivo no caixa é esse: aproveitar oportunidades e manter sua sanidade. Depois, real estate. Qual que é o objetivo aqui? O meu objetivo no real estate é primeiro investir em terras e imóveis, porque é algo escasso, né? Não para de nascer gente. E os imóveis eles são escassos, as terras são escassas. E por outro lado, eu busco com os fundos imobiliários uma rentabilidade mensal. Eu busco um dinheiro que entra mensalmente para que eu possa fazer aportes e rebalancear minha carteira. E quando eu pego esses rendimentos e eu reinvisto sempre, eu crio a famosa bola de neve. Tá? O que eu olho? Bom, primeiro eu preciso de um tipo de fundo imobiliário, eu preciso saber qual que é esse tipo. Então o que foi o movimento que eu fiz agora durante os últimos tempos? Poxa, eu fugi um pouco de lajes corporativas e fui para fundos de logística. Porque quando a gente está falando de internet, e hoje as empresas que estão se dando melhor durante essa crise são as empresas ligadas à internet, ou aquelas que trabalham com a internet diretamente, elas precisam geralmente de um galpão logístico, né, para vender produtos, né, especialmente aquelas que vendem produtos, né, outras que vendem serviços às vezes não. Mas muitas empresas estão expandindo. Tem vários vencedores nessa crise. E por isso eu migrei um pouco para isso. Como que eu fiz essa mudança? Eu precisei entender quais são os tipos de fundos imobiliários. Depois, localização, vacância, você não quer uma vacância que seja prejudicial para você. Quem são os inquilinos e os rendimentos por cota. E aí eu tenho um checklist, que eu não vou citar agora, mas seria legal se você tirasse um print ou anotasse, porque é um filtro inicial. Eu tenho vários filtros. Esses filtros eles servem para me ajudar a sobrar menos ativos para que eu possa me aprofundar na análise pessoal. Né? Eu utilizo, obviamente, né, várias pessoas que me ajudam com isso. Eu tenho vários relatórios que eu leio para me ajudar a filtrar, mas eu utilizo esses indicadores para fazer a filtragem. Tá bom? Depois, negócios. O que eu quero no negócio? Eu quero que o negócio cresça. Né? Eu quero que essas empresas multipliquem seu valor. Então eu quero que ela tenha lucratividade, eu preciso olhar para isso. Eu quero que essa empresa tenha um endividamento saudável. Eu quero que essa empresa tenha um preço interessante em relação ao valor dela. Né? Porque eu vou comprar uma ação que tem um preço abaixo do valor, segundo a minha análise. Tá? Eu quero uma empresa que cresça, eu quero uma empresa que tenha uma governança corporativa, porque senão eu vou comprar uma empresa que parece que ela é linda, maravilhosa, ela tem um escândalo de balanço, e aí? Tudo que eu analisei foi por água abaixo, porque a minha análise foi baseada em números que não existem mais. E a gente viu isso acontecer recentemente. E não foi uma vez que a gente viu isso acontecer. Então, para mim, governança corporativa é algo que elimina, né, da minha carteira, do meu portfólio, qualquer coisa que fira esse princípio. E depois eu preciso investir internacionalmente. E aí, internacionalmente, né, você pode utilizar BDRs, você pode utilizar fundos que investem no exterior, pode abrir conta lá fora, mas tenha uma parte do seu patrimônio dolarizado. Poxa, de tudo que eu estou usando aqui, ó, grande parte tem algum componente dolarizado. E se parte dos meus custos, das minhas despesas, dos meus gastos está em dólar, por que eu não vou pegar uma parte dos meus investimentos e vou colocar em dólar? Eu preciso disso. Tá? E aí, formando essas 4 caixinhas, eu tenho a minha arca construída. E uma coisa que eu pensei em trazer para vocês aqui é uma das perguntas que eu mais recebo. Né? A bolsa está cara, Thiago? E aí, é difícil afirmar isso, mas eu vou trazer uma reflexão para vocês. Eu tenho um gráfico que eu monto com o meu time e eu atualizo ele trimestralmente, tá? Em que eu pego o PL histórico da Bolsa. E eu vejo o que aconteceu no passado com isso.
E se você for olhar para o PL histórico, né, se você for ver a crise de 2008, se você for ver as retomadas, Covid, se eu for entender como o PL está hoje, o PL está próximo da máxima que a gente já teve na história aqui no Brasil. O PL é o preço sobre o lucro, né? Se eu tenho uma empresa que custa R$1.000 e ela tem R$100 de lucro, eu tenho um PL de 10. Se a mesma empresa de R$1.000 ela tiver R$200 de lucro, eu tenho um PL de 5. Isso daqui significa que quanto menor o PL, melhor. Quanto maior o PL, mais caro. Só que esse gráfico não está contabilizando o resultado do segundo trimestre desse ano. Porque o resultado do primeiro trimestre só contabilizou um mês de Covid. E esse segundo resultado que vai sair contabiliza 3 meses de Covid. O resultado de muitas empresas deve ser afetado. Então o PL deve subir e provavelmente a gente vai chegar num dos PLs mais altos da história. Sem contar que a Bolsa estava a 95 mil pontos quando eu fechei esse gráfico e hoje ela está quase 102 mil pontos. Certo? E esse é um ponto de vista. Você pode olhar por essa ótica. Mas você pode olhar também por essa ótica. A ótica do Ibovespa em dólar. Se eu olhar para o Ibovespa em dólar, ele está num patamar muito próximo de 2008, quando parecia muito óbvio que a Bolsa estava muito barata. Então, e aí, a Bolsa está cara ou está barata? Isso é relativo. Mas eu quero trazer mais uma reflexão para você, que é o CDI. O CDI é o que a gente utiliza como indicador de renda fixa no Brasil, né? E a gente vê que ele tem uma tendência clara de queda. A gente está no menor patamar da história, e tem gente falando que ele pode cair mais, para baixo de 2% ao ano. Pô, chegou aquele negócio, né, de ganhar 1% ao mês na renda fixa sem fazer absolutamente nada. Hoje a gente está falando quase de ganhar 1% ao ano, o que é próximo da inflação, né? Se a gente for descontar a inflação aqui não dá quase nada. Então, como o CDI está caindo muito, o que acontece? Existe um custo-oportunidade muito grande, né? As pessoas elas pensam, cara, eu não quero ganhar 2% ao ano bruto, porque real, isso daqui não passa de 1%, né? Então as pessoas começam a buscar outros tipos de aplicações, outras formas de rentabilizar o dinheiro. E as pessoas buscam abrir negócios, investir em franquias, buscam investir em ações, em outras aplicações. Só que será que no mercado isso daqui se prova consistente? Isso se prova consistente. Esse é um gráfico do número de investidores pessoa física que entraram na Bolsa nos últimos anos. E, aliás, eu fico muito feliz com esse número, tá? Porque um dos meus maiores focos é ajudar o investidor a sair da mesmice e rentabilizar melhor seu patrimônio. E da última vez que eu peguei esse número, a gente tinha quase 2,7 milhões de pessoas investindo em Bolsa. Olha como esse número cresce, é absurdo. Eu lembro quando eu entrei na Bolsa, as pessoas falando de 3 milhões de investidores pessoa física, tinha o Pelé lá na Bolsa, né? O Pelé é o garoto propaganda, e ele falava que investia em imóveis e não em ações, era uma coisa muito doida. Só que hoje a gente tem quase 3 milhões de CPFs e subindo. E o que a gente percebe aqui? Estando caro ou não, muita gente entrando ao mesmo tempo, significa um fluxo muito grande. Então você junta esse fluxo muito grande, comprando. Você tem uma força compradora muito grande. CDI caindo. Aí você junta o PL nos Estados Unidos. Então a nossa bolsa sob a ótica do exterior, ela fica um pouco mais barata. Mas, por outro lado, se a gente olhar sob a ótica em reais, já não tanto. Então, fica a seu critério fazer essa reflexão, mas eu quis trazer algumas informações interessantes. E o que eu faço em relação a isso? A mesma coisa que eu sempre fiz. Eu mantenho a minha arca construída, eu tenho 25% em ações no Brasil, 25% lá fora, 25% em caixa e 25% em fundo imobiliário, e eu rebalanceio isso. Porque quando a bolsa sobe muito, eu tenho muito em ações e eu tiro um pouquinho e boto em caixa. Quando a gente cai muito, como foi o caso recentemente, eu pego esse dinheiro em caixa e eu compro muito em ações. E no longo prazo eu tendo a vender caro e comprar barato. E eu me estresso muito menos do que a maioria das pessoas. Porque para mim investir é isso. Investir não é sinal de loucura, é ficar lá maluco. Eu já fui esse cara. Hoje sou um cara que considera investimentos com paz, tranquilidade e prosperidade. E família. Para mim investir é isso. Só que isso é o exterior. E o interior? Não importa o quão inteligente você vai cometer erros. Você sabe que no seu escritório você não devia levantar a voz, aí você vai lá e levanta. Você sabe que não devia brigar no trânsito, você vai e briga. Você sabe que em casa você não devia gritar e brigar com todo mundo, você vai lá e briga, você faz cagada o tempo todo. Por quê? Por causa do nosso lado emocional. Não é por causa do nosso nível de inteligência técnica, não é por causa do nosso QI, é por causa do nosso lado emocional.
Isso daqui é tão importante que pode te ajudar a ter sucesso nos investimentos ou te levar para a ruína. Não só nos investimentos, mas também na sua vida profissional e talvez até na pessoal. Agora, o meu ótica aqui é sobre investimentos. E existem alguns vieses. Por que vieses? Porque a nossa cabeça, desde sempre, né, a gente pensa no nosso cérebro, ele funciona de uma forma que ele quer economizar energia o tempo todo. Ele quer economizar energia. Porque imagina, eu estou aqui falando com você agora, tem trocentas câmeras aqui, tem um monte de gente aqui, tem luz, tem ar-condicionado, tem todo mundo, é muita informação, eu não consigo processar tudo isso. Então o nosso cérebro ele funciona de uma forma que alguns gatilhos chamam a nossa atenção. É quase como você, quando vai comprar alguma coisa, você está pensando se você vai ou não comprar. E alguém fala assim, ó, é o último, você vai querer? E aí ativou um gatilho na sua cabeça. Tem alguns gatilhos que fazem a gente tomar uma decisão muito rápida, que são os gatilhos mentais. Porque eles são utilizados de uma forma positiva ou negativa. Vai depender se você entender o conceito que eu vou te passar. E os vieses funcionam do mesmo jeito. É quando você entra numa loja, você está se decidindo, aí chega alguém e fala assim, meu, você sabe que acabou de sair uma pessoa daqui, ela quase levou essa daqui? E você vai querer mais ainda comprar. Porque você quer algo especial, algo único. E eu separei os principais vieses que atrapalham os investidores. Esse é o principal viés, o viés da confirmação. O que é o viés da confirmação? É quando você caga para tudo que discorda de você. É quando você formulou uma opinião e você só procura informação para justificar a tese que você já tinha criado. Então tem uma história na Inglaterra de um professor que passou para os seus alunos uma folha com 3 números, 2, 4 e 6. E o professor falou o seguinte, alunos, continuem essa sequência aqui e me mostrem qual o racional por trás disso. E os alunos citaram 8, 10 e 12. E o professor falou o seguinte, não é assim, tentem de novo. E eles ficaram, não, mas só pode ser 8, 10 e 12. E aí eles começaram a tentar várias sequências. E o professor falou, tenta de novo. E várias sequências e nenhuma batia. E aí teve uma pessoa que ela pensou diferente. E ela pensou assim, professor, eu já sei, eu não tenho que adicionar o número 2. O próximo número só tem que ser maior do que o anterior. Aí o professor disse, vire a folha, e estava escrito exatamente isso. O que isso aqui tem a ver com investimentos? O que tem a ver é que se eu acho que a bolsa vai subir, eu só vou ouvir a opinião que a bolsa vai subir. E eu vou cagar para todo mundo que discorda. E se eu acho que a bolsa vai cair, a mesma coisa. Eu só vou ligar para quem concorda comigo. E se eu faço isso, eu entro num ciclo, num viés, numa espiral que vai me fazer perder dinheiro. Porque eu perco meu senso crítico. Mas tudo bem, isso daqui é emocional, não é racional. Quando você entende isso, qual que é a chave para você desbloquear esse viés? É você ter a humildade. A humildade, ela desbloqueia isso. Porque ela vai te fazer ouvir opiniões contrárias à sua. E o que é um outro viés? O viés da ancoragem. E o viés da ancoragem, ele pode ser exemplificado muito bem com a Magalu, né? Tenho certeza que você está buscando a próxima Magalu, né? Todo mundo busca a próxima Magalu. De 30 e tantos centavos ali para quase R$90. Multiplicou seu capital por várias vezes. Mas aqui aconteceu um viés importante. O que é o viés da ancoragem? É assim, ó. Vamos supor que você comprou Magalu, Magazine Luiza, a R$1. Aí, de repente, ela subiu para R$2. O que vai acontecer na sua cabeça? Você vai sentir que está caro. Por quê? Porque você pagou R$1. Geralmente, o preço que você paga vira uma âncora. E isso está errado. Porque o preço que você paga não tem nada a ver com quanto vale o papel. E aí você compra por R$10. E aí sobe para 20. Aí você fala, não, agora está caro, já subiu para 20. Mas se cair para 5, você vai achar que está barato. Porque o preço que você pagou virou uma âncora. E isso acontece sempre e aconteceu com Magalu o tempo todo. E ainda assim ela continuou subindo. Então, o quanto a ação vale não tem nada a ver com o quanto você pagou. Essa é a mensagem e é isso que o viés de ancoragem quer fazer com você. Ele quer colocar o preço que você pagou como o preço justo. E isso não é o correto, você não deve fazer isso. O terceiro viés é o excesso de confiança. Tá? Tem uma história interessante de um fundo que sempre foi um fundo muito agressivo. Não estou falando que é ruim, não estou falando que é bom também, só que historicamente aconteceu isso. É um fundo que ele sempre operou de uma forma muito alavancada. Né? E o que acontece? Quando o mercado está muito bom e você está operando de uma forma muito alavancada, você tende a ganhar muito mais dinheiro. Mas quando o mercado inverte, você tende a perder muito mais dinheiro. Então, se você olha para um fundo desse, que ele caiu 10%, enquanto a bolsa caiu 15%, o que você pensa? Ah, o fundo foi bem, vou investir nesse fundo. Só que aí acontece isso, o fundo cai mais de 100%.
Você teria quebrado o seu patrimônio inteiro investindo no fundo e teria que aportar mais dinheiro. Só que aqui você poderia aprender uma lição sobre alavancagem, sobre gerenciamento de risco. E se você não aprender, você pode cair nisso de novo. Porque, nossa, se um fundo está rendendo 108% e a bolsa está subindo 16%, que coisa legal, vou investir. E aí o fundo vai e cai 83% e quebra de novo. E aí você fala, não, pera. Eu acredito que esse negócio vai recuperar. E olha só, ele está subindo 123%. Isso é o fundo em 3 cenários, em 3 momentos diferentes. Você fala, ele está ganhando 123% enquanto a bolsa está subindo só 2%. Fala sério. É muito dinheiro. E aí você sente um excesso de confiança. E o excesso de confiança, ele te cega. E você confia plenamente nisso. E o que acontece? Você perde de novo tudo. Nesses 3 momentos de alavancagem que quebraram os investidores que tinham todo o seu dinheiro num fundo como esse. O problema era do fundo? Não. O problema era seu ou do investidor que escolheu um fundo desse, que seguia uma estratégia alavancada e não entendia o conceito de que uma estratégia alavancada tinha muito mais rendimento na alta e não na baixa. Toma cuidado com esse viés. Um outro viés, talvez um dos meus favoritos, é o endowment effect. O que é isso? Teve um estudo na Duke University. Eles têm um time de basquete, a seleção de basquete ali da universidade. Eles fizeram a seguinte pergunta. Pessoal, vocês aqui, jogadores, se vocês tivessem os ingressos da final de basquete desse ano, vocês venderiam por quanto esses ingressos? Qual que seria o preço máximo aqui? E aí eles passaram o preço deles. Preço máximo não, preço mínimo. Qual seria o preço mínimo que vocês venderiam? Eles passaram o preço. E aí eles perguntaram para os mesmos jogadores, se vocês não tivessem os ingressos, qual seria o preço máximo que você estaria disposto a pagar? E a resposta foi muito interessante, porque o preço que eles estariam dispostos a vender foi 14 vezes maior do que o preço que eles estariam dispostos a comprar. E o que significa isso? Significa que quando você tem algo, você valoriza muito mais. Isso acontece com a sua carteira de ações. Você pega as ações que você tem e você pensa assim, não, poxa, eu tenho Ambev, é a melhor empresa do mundo. Eu tenho aqui Gerdau, é a melhor empresa do mundo. Mas não necessariamente ela é. O fato de você ter ela na carteira te faz sentir muito mais coisas positivas por essa empresa. E esse é um viés que pode acabar com o seu portfólio. E para acabar com os vieses, existe o último viés, que é o sunk cost. O que é o sunk cost? O sunk cost é um dos maiores erros que eu já cometi na minha vida financeira. O sunk é o afundar, né? E teve um ano, em 1962, em que a França e a Inglaterra, eles estavam investindo muito grande, tá, em aviação. Eles estavam investindo muito em aviação. Eles queriam desenvolver os voos comerciais, tá, de jatos super poderosos e muito rápidos. Só que a pegadinha aqui isso não dava lucro. E eles perceberam isso. Em 2003, eles acabaram com esse tipo de aviação. Mas veja só, no meio desse processo, eles já tinham percebido que isso não dava lucro. Por que eles não pararam de investir nesse negócio? Anos depois, eles tiveram que cancelar tudo. E o que acontece aqui a justificativa desses países foi a seguinte, eu já gastei tanto com isso, que eu não posso deixar de gastar agora. Eu já gastei muito dinheiro, já investi muito dinheiro aqui. E no mercado financeiro, eu já errei assim. Eu já errei pensando que, mas eu já investi tanto dinheiro nisso, mas já caiu tanto. Agora deixa eu recuperar. Deixa eu recuperar. E o meu erro principal foi, antigamente, eu administrava muito prejuízo e estopava muito rápido um ganho. E eu vejo que os vencedores geralmente fazem o contrário. Eles estopam muito rápido um prejuízo e administram o ganho deles. Tá? Ou simplesmente administram sua posição de uma forma geral. E esse é o sunk cost que você precisa tomar cuidado. Tá? E aí eu quero partir para um outro assunto que também tem a ver com o seu interior. O assunto dos princípios. Por que os princípios são interessantes e por que você precisa ouvir isso falando de investimentos? Por causa do seguinte, não importa quão inteligente você é, se você não respeitar esses princípios, você vai quebrar. Ou você não vai chegar em nenhum lugar. E eu vou te provar. Existe um cara chamado Isaac Newton. Uma das pessoas mais inteligentes do mundo. Isaac Newton era um cara muito inteligente. Ele se aventurou no mercado financeiro. E ele investiu. Em 1719, ele pegou e comprou ações da South Sea Company. Comprou ações aqui. Ele comprou, as ações subiram e ele ganhou. Olha que legal. E quando ele ganhou, isso era um sentimento positivo. Até que os amigos dele
também compraram depois dele. E os amigos dele começaram a ganhar muito dinheiro e começaram a ficar muito ricos. E o Isaac Newton não podia ver amigos que, sob a concepção dele, eram menos inteligentes que ele ou mais burros do que ele, ganhando mais dinheiro que ele. E aqui Isaac Newton foi o quê? Tolo. Porque o tolo é aquela pessoa que ele acha que sabe tudo, ou aquela pessoa que não sabe nada. Isaac Newton é com certeza muito mais inteligente tecnicamente do que eu, e do que a maioria das pessoas. Mas ele se entregou aqui. E depois dessa compra, que não foi uma compra normal, como ele tinha comprado lá embaixo, ele comprou muito patrimônio, ele quebrou, ele perdeu todo o patrimônio dele. Porque ali em 1720, quando as ações voltaram tudo para o mesmo patamar, ele ficou chocado, porque ele perdeu quase tudo que ele tinha, só com uma posição muito grande. Então talvez aqui Isaac Newton tenha entendido a gravidade da situação de fato, né? Mas nesse momento ele quebrou. E a prova disso, o que eu quero dizer é, não importa o quão inteligente você é, você precisa respeitar os princípios. É como um jogador de futebol. Você está lá no ataque, recebeu um cruzamento, gol de mão. Valeu? Não valeu. Você feriu uma regra do jogo. Não importa se você é muito bom. Você feriu uma regra do jogo e vai tomar cartão. Você é um zagueiro, vem aqui o Neymar, vem correndo, você dá no meio da canela dele. Você vai ser expulso. Feriu a regra do jogo. E os princípios são a regra do jogo. Isso é interno. Você não pode desrespeitar as regras do jogo. Tá? E aqui foi o momento em que Isaac Newton ele percebeu. Eu consigo calcular o movimento dos corpos celestiais, mas não a loucura das pessoas. Foi aqui que ele conhece a frase tão famosa dele. E falando dos princípios, eu separei quais são os princípios que devem ser respeitados, porque são as regras do jogo, afinal. Não importa se você é inteligente, se você é burro, se você não sabe nada, você precisa respeitar. E o primeiro deles é a ganância. Olha que interessante. A ganância se manifesta na mídia o tempo todo. Então eu separei algumas capas de revista interessantes para vocês. No dia 25/5 de 1971, teve uma capa da revista falando a multiplicação do dinheiro, a bolsa estava na máxima, e logo depois disso a bolsa teve uma das piores quedas da história. Em 83, a bolsa estava na mínima, e a capa da revista era sobre crise. E logo depois, a revista, o mercado teve uma das maiores altas da história. Depois, na máxima, a bolsa está falando de o que está acontecendo, né? A Veja falando o que está acontecendo, todo mundo ganha dinheiro. Depois, caiu. Lá embaixo, na mínima, revista falando sobre crise e depois sobe. E a revista errou sempre. Sempre. Quando eu digo revista, é de uma forma geral. A mídia faz isso. Por quê? Porque a mídia não tem compromisso com você, não. A mídia tem compromisso com clique. Com isso, é o que dá resultado. Recentemente, aqui, 2019, os Faria-Limers. Tinha matéria de uma galera ficando rica com bolsa de valores, todo mundo. Logo depois, a bolsa tem uma das piores quedas da história de novo. Lá fora, saiu nessa revista super respeitada também. Né? O pessoal falando, bull, poder de compra do mercado. Né? Logo depois, crise gigante. E aí, será que as revistas erraram também no inverso? Erraram. Mercado fechado aqui, em 2020, e logo depois, quase 80% de alta, né? Uma alta muito grande. 80 era um pouco menos do que isso. Mas o que eu percebo aqui? Eu percebo que a ganância te conquista com agrados e falsa segurança. Pensa comigo. Ninguém entra no cassino e perde tudo de uma vez. Ninguém entra na bolsa e perde tudo de uma vez. Por quê? Porque a ganância ela vai conquistando o seu lado ignorante com agrados. Você ganha um pouquinho, fica mais confiante. Ganha um pouquinho, fica mais confiante. Ganha um pouquinho, fica mais confiante e fala, agora eu descobri o segredo. E você investe muito mais do que você deveria, sem considerar os riscos, e você toma no meio. E por que uma falsa segurança? Porque a ganância faz isso com você. Ela te faz sentir seguro. Ela faz você se sentir muito seguro e confiante. E você perde tudo. E quando você perde tudo, você descobre que você não estava seguro. Porque isso era uma falsa segurança. Tá? Aliás, a ganância, ela se traveste de mentira. Olha que interessante. A mentira se traveste de verdade. Né? Tem uma história interessante sobre a mentira e a verdade. É uma parábola que contam desde milênios, em que a verdade só contava verdades e a mentira só contava mentiras. E a mentira chega para a verdade e fala, vamos nadar? E a verdade fala, ué, que estranho, bota a mão na água e fala, a água está boa, vamos nadar. Ambos vão nadar. Passa um tempo, a verdade ela procura ao redor e ela não encontra a mentira. Cadê a mentira? E ela sai correndo, sai do lago, vai até a cidade, correndo atrás da mentira. Ela chega na cidade, ela está pelada, a cidade inteira repreende ela e fala, volta para onde você veio, você está pelada, nua. E ela volta e se esconde no lago. Mas desde esse dia a mentira anda por aí vestida de verdade.
E é isso que a ganância faz com você. Ela parece uma grande verdade. E é assim que ela te conquista. Toma cuidado, porque os investimentos fazem isso com você. Não importa se você é inteligente, se você é burro. Isso é um princípio que não pode ser ferido. Tá? Preguiça, esse é outro. E esse é um custo da preguiça. Vai me falar que se você estudar, você não consegue aumentar a sua rentabilidade em 0,1%? Esquece. 0,1% é possível, especialmente se você não investe minimamente bem o seu capital. Eu peguei um estudo aqui, investindo R$10.000 em 50 anos para você entender a diferença. Tá? Se você investir R$10.000 em 50 anos, com uma rentabilidade mensal de 0,87%, você teria 1,8 milhões, né? 1,8 milhão. E se você investisse a 0,97, você teria 3,3 milhões. Dá uma diferença de 1,5 milhão por apenas 0,1% de diferença ao mês. E se você opta por não estudar, você está sendo preguiçoso. E esse é o preço da preguiça. Nos investimentos, você tem o preço da preguiça em várias outras coisas, né? Na vida, no relacionamento, que você perde, se arrepende depois, no corpo, nos negócios, em tudo. Mas esse é o preço nos investimentos, e ele pode ser até maior do que isso. Terceiro princípio que precisa ser respeitado, a tolice. Por quê? Porque é assim que acontecem todas as crises no mercado, na história, e é assim que elas vão acontecer. Não sou eu que estou dizendo, é o que a história nos ensinou. Tá? Todo mercado ele tem um momento de otimismo, e esse momento de otimismo ele vira um momento que as pessoas ficam excitadas, e depois disso as pessoas ficam eufóricas. Elas não estão olhando para fundamento, para nada disso. O preço já não importa mais. E nesse momento é quando ocorre a sedução dos tolos. Veja só, pensa comigo, o tolo é aquele que acha que sabe tudo, ou aquele cara que não sabe nada. O que desbloqueia a tolice? O conhecimento. Porque se ele não sabe nada, ele é um ignorante. E o que desbloqueia a ignorância? É o conhecimento. Se a pessoa acha que sabe tudo, o que desbloqueia isso daqui? Porque quem acha que sabe tudo é arrogante e tem um ego muito alto. O que desbloqueia essa pessoa também é o conhecimento. Porque ninguém sabe tudo. Ela só acha que sabe tudo porque não sabe o suficiente para não saber que sabe. Para não saber que não sabe tudo. O conhecimento desbloqueia ambas as coisas. Só que qual que é o problema? A arrogância, ela não deixa conhecimento entrar. Então, o que te permite absorver conhecimento é a humildade, para você poder absorver conhecimento das outras pessoas. E nesse momento, você é seduzido, porque você acha que sabe tudo, porque você acabou de ser conquistado com agrados e a falsa segurança, você ficou ganancioso, investe mais do que deveria num momento de euforia. Mas o mercado é cíclico, não é? Todas as crises na história e o mercado são cíclicos. Então, depois da euforia, em algum momento o mercado cai, e você começa a entrar em negação, você fala, não, o mercado não vai cair. E ele cai. E aí você começa a ficar com medo, porque ele caiu mais. E esse medo, ele vira pânico, e você começa a entrar em pânico, você não sabe mais o que fazer. E o pânico, depois daquele momento de estresse nervoso, ele vira um desânimo, e depois do desânimo vira depressão. Você já está cagando para tudo, você já não sente nada, é só coisa ruim. E aqui você joga a toalha, você desiste, você investiu na euforia, você fala, não, pelo menos eu vou vender agora, porque eu vou ficar com um pouquinho, mas pelo menos eu não vou perder tudo. E vende. Mas depois da depressão acontece um momento de esperança, otimismo, e isso acontece novamente, o mercado é cíclico. Então não seja seduzido pelo mercado dessa forma. Estude, tome decisões por fundamentos, como a galera falou aqui mais cedo, né? Reflita, tenha conhecimento, não seja seduzido dessa forma. Outro ponto, tenha conselheiros, especialmente no mercado. Porque se você não tiver conselheiro, você vai fazer cagada. Tá? E aqui eu separei duas passagens interessantes na minha vida. O Florian, ele falou assim, ó, eu estava gravando um podcast com ele, e ele disse, Thiago, você não precisa acertar a próxima Magazine Luiza. Eu falei, nossa, é verdade, né? E aí eu parei de me cobrar tanto nesse sentido. Eu não preciso, não é isso que vai me fazer ficar rico ou não, ganhar muito dinheiro ou não. Eu posso momentaneamente ganhar muito dinheiro, mas a consistência não vem desse único grande acerto. E ele também me disse para montar a arca de investimentos. Ele me deu esses dois conselhos. E eu ouvi, porque ele já passou pelo que eu passei e porque ele já chegou onde eu quero chegar. Eu só ouço conselhos de pessoas assim. E foi pensando dessa forma que eu pedi um conselho para esse cara, que é o Guilherme Bentimol, que é o CEO, fundador da XP. Eu estava passando pelo momento mais difícil da minha vida. E fui envolvido numa polêmica. Saiu na internet, saiu em revista, saiu em todo lugar. Primo rico é pobre, primo rico não tem dinheiro, o Thiago Rico não tem nada. Eu falei, ué, mas eu invisto meu dinheiro publicamente. As pessoas estão vendo que eu tenho dinheiro aqui publicamente, por que estão falando isso? Mas não importa a verdade. Os zombadores não querem saber da verdade. Eles só querem saber da zombaria. Isso daqui mexeu muito comigo. Muita gente me defendendo, muita gente falando mal. E com o passar do tempo, isso daqui foi crescendo e tomando corpo.
A gente virou trending topics no Twitter global, no mundo, um dos assuntos mais comentados do mundo, foi muito louco. Então, tinha um lado bom, tinha um lado ruim, e isso daqui não passava. E aí eu falei, Guilherme, me dá um conselho, cara, o que eu faço? E aí ele disse, Thiago, eu já passei por algo parecido. E aí ele contou sobre a história que ele passou, e ele disse, eu pedi desculpas e isso melhorou. Peça desculpas. A alguém você feriu. Eu falei, tá bom. E eu pedi desculpas e esse problema acabou na minha vida. E o que eu tiro disso? Eu só posso pedir conselhos para quem já passou pelo que eu estou passando ou por quem já chegou onde eu quero chegar. E no mercado financeiro, o que eu mais faço é pedir conselho para todo mundo. Eu peço conselho para gestor, que tem um bom track record. Eu peço conselho para analista. Eu peço conselho para investidor. É por isso que eu me esforço tanto para estar perto de pessoas muito boas. Porque um dos grandes segredos para mim dos bons investimentos é o networking correto. É o ambiente que você convive. Então você tem muita informação, mas isso tudo precisa passar no seu filtro. Tanto o seu filtro exterior e técnico, que foi como você no começo, quanto o seu filtro interior, que são os princípios e as regras do jogo. Peça conselhos e tenha conselheiros, que com certeza você vai economizar muitos erros que já foram cometidos por várias pessoas. Tá? E você vai procurar saídas onde não parecia ter saída para você. As pessoas elas se fazem a pergunta errada quando elas têm um problema para resolver. Elas pensam, o que eu faço para resolver? Como eu posso resolver? E quando é a hora? E a pergunta que elas deveriam fazer é, quem pode me ajudar a resolver esse problema? Porque o quem vai te dar o como resolver, quando resolver e o que fazer. O quem é a solução para tudo. E um outro princípio inferível é o imediatismo. E eu te pergunto, o que Bill Gates, Warren Buffett, Bernard Arnault, Carlos Slim, Amancio Ortega, Larry Ellison e Michael Bloomberg têm em comum? O que eles têm em comum, gente, é o cabelo branco, não é? O cabelo branco é o que eles têm em comum. E se você for puxar a lista das pessoas mais ricas da história, geralmente eles têm cabelo branco. Porque se você for puxar a fórmula dos juros compostos, montante igual a principal, vezes 1 mais taxa de juros elevado a N, o único fator exponencial aqui é o tempo. O tempo importa mais do que o aporte que você faz, ele importa mais do que a taxa de juros, ele importa mais do que tudo. E essa é a prova. Eu puxei 5 dos melhores investidores da história, tá? Warren Buffett, é o grande ídolo e mentor à distância, né? Atrás de livros e vídeos. George Soros, Walter, James, Philip, todos esses caras, olha só. O James aqui ele teve 38% de rentabilidade anual. O George Soros teve 32%. E mesmo assim o Warren Buffett foi o que mais multiplicou o seu capital. Por quê? Porque ele tem mais consistência por mais tempo. Compara o Walter Kloss com o Warren Buffett. O Walter ele teve uma rentabilidade de 21% ao ano e o Warren Buffett de 20%. Só 1% de diferença ao ano, mas o Walter teve 1% a mais. Só que ele investiu por 4 anos a menos. Mesmo tendo mais rentabilidade, investindo 4 anos a menos, ele transformou $1 em $3.000. E o Warren Buffett transformou em $5.600. Porque qualquer coisa leva tempo. Se você pegar uma semente de feijão e você plantar, você já sabe que essa semente vai virar algo maior. Mas ela precisa passar pelo processo. Uma semente você sabe que vai virar uma árvore, mas ela precisa passar pelo processo. A gente cresce para dentro. Isso é importante dizer, tá? Tudo que é grandioso leva tempo. Aqui tem um exemplo que eu vou passar aqui, porque eu quero falar de diligência, tá? Ou você conhece alguém na sua vida, ou já ouviu uma história de alguém que mentalizava muito positivo, fazia aquele esforço positivo, acredita, vai dar certo, otimismo, dormia pensando tudo positivo e tal, e aí de repente ela acordou e as coisas aconteceram na vida dela? Você conhece? Porque eu não conheço. Porque não existe. Isso é historinha. O que existe é diligência. Diligência é o que leva as pessoas aos grandes resultados. Não é só pensar positivo. Pensar positivo te ajuda, é claro. Se tem uma atitude positiva e otimista frente a todas as adversidades e as reuniões e momentos que você tem, vai te ajudar. Mas não é só isso. O que vai te levar de fato ao grande resultado é você ser persistente criativamente. Isso é resiliência. Eu viajei o mundo há 5 anos, de 4 a 5 anos atrás, entrevistando bilionários, medalhistas olímpicos, as pessoas mais poderosas que eu pude entrevistar. A palavra mais citada para eles quando eu perguntava qual era o código da riqueza foi uma só: resiliência. Mas as pessoas não entendem o que é resiliência. Sabe o que é resiliência? Resiliência não é você tentar a mesma coisa até conseguir. Resiliência é você tentar coisas diferentes,
até chegar no objetivo que você quer. Pô, não está dando certo o negócio, você vai continuar fazendo até quando? Está dando cabeçada na parede, você vai quebrar sua cabeça e a parede está lá. Você precisa tentar de uma forma diferente. Então, persistência criativa. Segundo ponto, você precisa fazer um esforço inteligente. Porque o que te dá resultado não é esforço. A vida inteira me pregaram isso. O esforço é o que dá resultado. O esforço faz parte disso. O que te dá resultado é mérito. Só isso. Mas o esforço te ajuda. Planejamento. Você precisa se planejar antes. Está rolando uma crise. Quer se planejar agora? É melhor se planejar agora do que nunca. Mas se você tivesse planejado antes, talvez estaria colhendo resultados hoje. Honestidade. Se você não for honesto, em algum momento alguém vai jogar contra você. Vai só devolver o que você plantou. E você nunca vai construir nada da noite para o dia. Você precisa do longo prazo. Porque tudo que é construído da noite para o dia pode acabar do dia para a noite. Tá? E um último conceito importante para mim, e eu trouxe isso para a minha vida recentemente, é o conceito de Hevel. O que é Hevel? Tudo é Hevel na nossa vida. O Hevel é o seguinte, imagina um vapor, né? O vapor. O vapor, ele é Hevel, né? Porque você tenta pegar ele, você vê que ele está lá, mas você não consegue. A vida é Hevel. O sábio, ele vai morrer. O pobre, o rico, vão morrer. Todo mundo vai. Tem gente boa não tendo resultado. Tem gente ruim tendo muito resultado. O final de todos é muito parecido. Então, quando eu comecei a entender esse conceito, eu comecei a me questionar. Para que eu vou levar a vida tão a sério? Não tem por que eu levar a vida tão a sério. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a trazer 2 grandes benefícios para a minha vida. Primeiro, como eu enxergo fracassos. Quando eu olho para um fracasso e eu não levo isso tão a sério, eu não vou me machucar tanto com isso. Não vai doer tanto. E quando eu levo o sucesso material não tão a sério também, eu não deixo o sucesso material me subir a cabeça. Muita gente tem o sucesso material subindo a sua cabeça e te deixando desumilde, arrogante. Então, eu me esforço para que isso não aconteça. Porque eu tenho um grande risco de achar que o mensageiro é maior do que a mensagem. Pessoas que crescem, elas passam por esse problema. Muitas vezes elas se consideram maiores do que a mensagem. E eu me esforço para que a mensagem sempre seja maior do que eu. Não me importa se você está ouvindo uma coisa de mim que vai mudar a sua vida, mudar a vida de quem está contigo. O que importa é que essa vida mude. Eu não quero me sentir maior que a mensagem, porque se eu for maior que a mensagem nunca vai chegar até você de uma forma clara. Ela nunca vai ser passada adiante. Não importa se você fala que o Thiago trouxe isso até você, não. O que importa é que a mensagem chegue até você. Então tudo é Hevel. E se você entender esse conceito, você vai poder levar os fracassos com menos dor e o sucesso material não vai te subir a cabeça. Tá? E, aliás, tem uma história interessante sobre Sócrates, né? Foi um dos maiores pensadores da história. Ele não aceitava a realidade como ela era, né? Ele não queria informações. Hoje a gente tem todas as respostas do mundo no Google, né? Todas. Todo o conhecimento acumulado está no Google. Então o problema não é a resposta, o problema é você não fazer a pergunta certa. Está tudo lá. Então o que falta é fazer a pergunta certa. E antigamente, as pessoas tinham afirmações demais e Sócrates não conseguia se conformar com isso. Ele fazia muitas reflexões e perguntas. E o que aconteceu aqui é que as pessoas mataram Sócrates. Só que ao invés de tentar assassinar a própria ignorância, eles optaram por matar a sabedoria alheia. Eu não quero que a gente faça isso aqui. O mercado vai subir? O mercado vai cair? Covid já passou? Eu não sei. Eu não quero afirmar nada, eu quero refletir. Refletir para que eu tenha minhas próprias conclusões e você chegue às suas próprias conclusões. Tá? Então, gente, a mensagem que eu quero passar para vocês aqui, para finalizar esse momento que a gente teve junto, é: se preparar enquanto ninguém está se preparando, te fará colher frutos que ninguém estará colhendo. Foi isso que aconteceu comigo durante essa crise. É isso que eu vejo acontecer com os grandes investidores ao longo do tempo. E é isso que eu quero que continue acontecendo comigo. Tá bom? Muito obrigado. Espero que vocês tenham tido uma hora incrível aí. Tá bom? Valeu, gente. Obrigada, Thiago. E antes de você deixar o palco, queria fazer uma observação aqui, que tem uma coisa que eu reprovei seriamente na sua palestra. Ai, meu Deus. Você disse assim, que a pessoa, quando ela vai investir... Meninos, por favor, me acompanhem e vejam se vocês concordam comigo. Você disse que a pessoa, quando vai investir, ela tem que pensar num triângulo. Eu fiz isso. Eu investi num esquema de pirâmide. Não deu muito certo. Entendi. Você acha que eu não agi bem? Qual foi o problema? O problema? Poxa, cara, o problema é que isso aí não foi um triângulo, foi uma pirâmide, né? A pirâmide são 3 triângulos, né? Então o erro foi meu de geometria. O erro foi de geometria Tá mesmo, ótimo. exatamente. Tá ótimo. Então, beijo para a minha professora de matemática, dona Silvia, não fez um bom trabalho. Obrigada, Thiago. Obrigado, Mônica, valeu. E, meninos, eu queria perguntar o seguinte, queria que vocês comentassem, na verdade,
os pontos que vocês acharam mais interessantes na palestra do Thiago. Por favor, não reprovem mais nenhum, porque eu já fiz isso. Ele vai ficar mal com o pessoal. Então, eu queria que vocês comentassem quais foram os pontos que mais chamaram a atenção de vocês. Quem quer começar? Ana? Posso? Eu gostei bastante. O Thiago, ele é magnífico, né? Ele tem uma presença muito interessante e fez uma explicação muito, muito importante para as pessoas que assistiram. Os vieses me fizeram lembrar de um livro que é Os Axiomas de Zurich, que são 12 axiomas fixos e 16 axiomas secundários. E o único que a gente deve discordar, obviamente, é o da concentração. Mas os outros, esses exemplos de ancoragem, esses exemplos de você não estar sempre certo, isso é muito relembrado dentro desses axiomas. E é muito legal. É um livro, inclusive, indicado para quem quiser, claro, excluindo o único axioma que a gente desconsideraria, que seria o de concentração. E aí, para refutar isso, falar da importância de diversificação, né? O Nigro falou isso, o Ray Dalio, que tem 138 bilhões de dólares de custódia, abriu a Expert praticamente, falou disso. Eu estava ali na Learning Session com a Leda Braga, a maior gestora quantitativa do mundo, 10 bi de dólares sobre custódia, falou disso. E é realmente muito interessante para as pessoas aprenderem, né? Por mais que a gente pegue esses conselhos, por mais que a gente saiba que dá para a gente aprender com outras pessoas sobre as melhores formas de investir, a gente tem que adquirir conhecimento. E esse conhecimento aplicado na prática para trazer também essas abordagens mais dinâmicas e também mais dispersas em relação ao nosso próprio capital. Eu achei fantástico. E agora, Fernando? Foi uma verdadeira aula que a gente teve aqui em uma hora, né? Acho que os conceitos que o Thiago trouxe, né, vários deles já foram falados, né, ao longo da Expert, mas todos esses pontos que ele trouxe no final da Expert, principalmente, né, de como a gente controla as nossas emoções, a parte dos vieses e sentimentos, isso, para mim, é, sem dúvida nenhuma, a parte mais relevante da apresentação, porque é isso que faz a gente quebrar ou não, né, isso que faz a gente controlar e ter a disciplina de manter um portfólio, né, diversificado, porque é muito fácil quando você está ganhando, você fala, não, deixa eu só, né, diminuir um pouquinho o meu caixa, aumentar mais minha exposição em bolsa, aí você vai e compra, né, tudo em bolsa lá no máximo. Então, controlar os seus sentimentos, né, controlar a ganância é muito difícil, né? Então, essa parte da apresentação para mim foi sensacional. Não faz a compulsiva. Exato. Eu lembrei de uma outra coisa que eu esqueci de falar. Diga. Que o Warren Buffett fez uma apresentação esse ano global, né, gratuita, aberta, no Yahoo Finance. E ele fala uma coisa brilhante também. Eu queria relembrar o quadro que o Nigro mostrou, que é colocar ele em primeiro lugar. Não é só o tempo em juros compostos, né? Que é também essa questão do próprio conhecimento. E ele falou nessa apresentação dele esse ano, ele começa falando, let's start with the things that I know. Ele falou uns 10 minutos. Depois ele falou, let's talk about the things that I don't know. E foram 3 horas. Então, olha que curioso. O guru de investimentos do mundo, a pessoa que a gente mais considera como um dos mais bem-sucedidos do mundo, sabe que ele não sabe, né? E por que a gente saberia? Exato. Se ele não sabe, né, gente? Camila. Eu gostei muito da parte, gostei muito da apresentação como um todo, mas eu gostei muito da parte que ele falou dos cabelos brancos, né? Que acho que tem tudo a ver com a questão da paciência. Nos últimos tempos a gente viu a Selic caindo bastante. Eu trabalho com renda fixa, eu ouço muitas pessoas falando que a renda fixa morreu, tira tudo da renda fixa, coloca em outros ativos porque rende menos. Só que as pessoas esquecem que a gente precisa ter paciência para construir nosso patrimônio, né? E assim como o Thiago também falou, tudo aquilo que a gente constrói da noite para o dia, a gente pode perder do dia para a noite. Então, precisa dessa paciência, todo esse conhecimento. Concordo com tudo também que a Ana e o Fernando falaram, mas eu acho que tem muito desse ponto das pessoas respirarem, aprenderem, irem atrás de conhecimento para esperar, ter paciência lá e mais para frente a gente chega onde a gente quer. Ficam aí os conselhos, então, pessoal de casa. E agora eu vou chamar o resultado da nossa enquete. Bota para mim aí, gente. A nossa pergunta de agora há pouco foi: quando você vai comprar uma ação, você costuma considerar mais? Aí nós tínhamos essas 3 opções. A vencedora foi, com 67%, fundamentos e robustez da empresa, com 10% gráficos, com 23%,
opinião de profissionais sobre a ação. Vocês acertaram, né? A gente ancorou a resposta. Né? Exato. O poder da influência, né? Que maravilhosa, já fazendo o link. Vocês trabalham com isso? Porque Imagine. o que vocês gostariam de comentar, gente, sobre o resultado da nossa enquete? Vocês falaram, quando vocês foram falar, eu escolheria essa opção, eu escolheria aquela, mas se a gente pudesse aprofundar um pouquinho essa análise, o que Eu achei algum de vocês queria falar? da resposta do público é que as pessoas realmente estão querendo fazer o dever de casa, Exato. querendo estudar sobre aqueles investimentos que eles estão tomando as decisões e não estão apenas seguindo, né, uma recomendação que elas ouviram da dica. Né? Muita gente me pergunta, Ferreira, qual é a dica da ação para comprar agora? Qual a melhor ação para comprar? E não é o caso. Né? Às vezes você tem um limiar de risco diferente, você tem um prazo diferente, um horizonte diferente daquele investimento. Então, é bacana saber que quase 70% aí do nosso público está buscando entender, né, aquela empresa que ele está virando sócio. Na verdade, quando você compra uma ação, você está virando sócio daquela empresa. Né? Então, você precisa saber quem está gerindo aquela empresa, quem são os executivos por trás, tomando as decisões, qual a estratégia daquela companhia. Então, achei isso bem bacana. Querem comentar, meninas? Eu fiquei feliz com o resultado justamente por conta disso, né? Cada vez mais as pessoas buscando informação, conhecimento. Acho que assim não tem problema nenhum contar também com a opinião dos profissionais e também olhar ali a análise gráfica, né, técnica. Mas me deixa muito feliz ver esse desenvolvimento das pessoas nesse sentido também. Ana? É exatamente isso, né? Não é para excluir também a análise gráfica, nem para excluir a opinião de especialistas no assunto, mas fazer com que as pessoas entendam que ter um sucesso dentro de uma escolha financeira envolve estudar fundamentos, né? Nunca vai ser sorte, acertar o melhor momento de entrar, o melhor momento de vender. Tem que ter um fundamento por trás mesmo, uma explicação, uma justificativa, uma razão, né? Então, que bom que as pessoas também acreditam nisso. Na nossa próxima enquete, acho que eu vou fazer diferente, porque eu tenho medo do povo de casa estar copiando a opinião de vocês. Faz isso, acho Então, que pode. a gente não chuta, entendeu? A gente só fala depois sobre isso. Combinado. Agora, eu queria chamar o pessoal que está lá nos outros estúdios, nos estúdios 2 e 3. Cadê os meninos? Já estão aí? Oi, Colbert, eu sempre fiquei... Eu estou na dúvida aqui, como é que eu falo o seu nome certinho? Kohlberg. Nossa, você é muito chique. Muito Fala chique, de novo. né? Muito chique. Guilherme Kohlberg. Kohlberg. Gente, nome de ator, sei lá, alemão. Isso aí. Kohlberg e Beni, tudo bem com vocês? Tudo bem, eu quero ver meu sobrenome aí, se você sabe falar também. Nossa, Eu vou tentar. Eu pedi, pelo amor de Deus, para não ter que falar o sobrenome dele, mas eu vou tentar. Vamos lá, tá? Podlubny. Tá bom, tá bom. Tá quase bom lá. assim? Tá quase lá. Olha, bom. pode... Como é? Como é que é? Podlubny. Eu não cheguei quase lá, não. Tá Você bom. foi gentil comigo. Ó, como é que estão os preparativos aí? Vocês já estão prontos? Conta Aqui- um pouquinho para mim. Aqui tá tudo ótimo, a gente escutou o finalzinho da palestra do Negro. Eu queria falar que, além dos nomes que ele citou, a gente também tem o Howard Marks, que é um dos maiores investidores do mundo, gere mais de 120 bilhões de dólares. E o Howard Marks ele tem uma característica que o mercado conhece, que é o seguinte, ele escreve umas cartas que são lidas pelo mercado inteiro. E o Warren Buffett fala, quando a carta do Howard Marks sai, a primeira coisa que eu faço é lê-la. Então, vocês estão convidados para escutar os pensamentos do Howard Marks, que vai estar com a gente aqui daqui a pouquinho na Expert. Chiquérrimo. E olha, Mônica, eu sou suspeito para falar, eu gosto muito do Howard Marks, mas quero dizer que aqui a gente tem Amir Klink, tá? Que é no mínimo imperdível, né? Então imagina alguém que um dia entrou num barco a remo e atravessou da África para o Brasil sozinho. Então, acho que tem muita lição ali que a gente pode tirar dessas aventuras deles, né? Não, eu já vi 2 palestras do Amir e é impressionante. Uma vez, a persistência, a coragem desse homem. Uma vez parece que ele ficou 72 horas sem dormir, porque senão o barco ia afundar. Ótima palestra. Daqui a pouquinho então, a gente se fala. Meninos, um beijo para vocês. Obrigado. Na próxima eu vou acertar os sobrenomes, prometo. E, gente, olha só. Para assistir os painéis, você já sabe, né? Volta para a tela da home, escolhe uma das 2 salas. É bem simples. E eu também queria falar do Juntos Transformamos. Vocês já devem conhecer, né? É a iniciativa da XP Investimentos, que já ajudou milhares de famílias em todo o Brasil desde o início da pandemia. E por que não continuar ajudando e ajudar quem mais precisa
nesse momento, né? Então faz o seguinte, ó, aponta a sua câmera aqui para esse QR Code, que está aqui do meu lado, e contribua, tá? Eu já ajudei, vamos ajudar todo mundo. Daqui a pouquinho eu volto.